dia 18 de setembro de 2025. Vamos ao nosso devocional de hoje. Como é que foi o dia de vocês ontem? Espero que bem. Hoje é dia de correria, de fisioterapia, mas o Senhor tem me mostrado ao longo dos dias, assim, o desenterrar de alguns sonhos antigos, sabe? E algumas possibilidades diferentes, nunca imagináveis, sabe? E é bom nós estarmos atentos às provisões de Deus, né? Fechamentos de ciclos, inícios de outros, né? O Senhor vai alinhando tudo para o nosso bem. Então é isso. Vamos orar para fazer o nosso devocional. Pai amado, Pai querido, eu peço que nesse momento Teu Espírito Santo possa estar visitando cada um que está aqui, vendo e ouvindo essa oração, Pai. Em nome de Jesus, alinha, Senhor, o nosso coração ao Seu. Alinha, Senhor, os nossos planos ao que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, vai alinhando, Pai, vai aparando as arestas, vai acertando, Senhor. Porque todos nós estamos aqui para um propósito, Senhor. Todos nós somos ferramentas de Ti, Pai, que o Senhor vai nos usar e nos usa. Mas que isso fique de uma forma clara, Pai, para que nós não venhamos andar ao lado contrário do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, alinha, Senhor. Alinha nossa mente, alinha nossos pensamentos. Blinda, Senhor, nossa mente, Pai. Repreendemos todo pensamento intrusivo, todo pensamento disfuncional, Pai. Todo pensamento que tenta nos paralisar, Senhor. Ou até mesmo nos confundir, Senhor. Que eles se rendam ao poder de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma nosso dia, nossos afazeres. Espírito Santo, não sai de perto de nós. E nos dê atenção, Senhor. Nos dê atenção a ver o seu mover, Pai, para com nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos nós, gente. Dia 18 de setembro. O devocional de hoje é Tudo coopera para o seu bem. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número de cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. Você pode escolher enfrentar mudança ou decidir ficar como está. Eita. A leitura de hoje está lá em Hebreus 3. Fala, Deus. O negócio está estreito. Hebreus 3. Jesus é superior a Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e o sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa, porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firmes a confiança e o gozo da esperança até o fim. Um descanso para o povo de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim, fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conhecerão
e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureçais através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque alguns, quando ouviram, o provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou, ele não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eita! Tudo coopera para o seu bem. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4,15. Você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. Na vida, é natural enfrentarmos problemas. Nem tudo o que planejamos ocorre como esperado, o que resulta em desafios, decepções e conflitos. Muitos interpretam essa experiência como punições ou castigo, mas o fato é que Deus pode usar todas as coisas para o nosso bem, inclusive circunstâncias difíceis, como o ditado popular que diz: mar calmo não faz bom marinheiro. Muitas vezes somos chamados a viver pela fé, a confiar quando o caminho parece incerto. Os abalos e as perdas, por mais dolorosos, são convites para uma proximidade e dependência ainda maior de Deus. E, por sua vez, são necessários para alinharmos nossos propósitos com os do Pai. A jornada de fé exige que algumas de nossas estruturas sejam abaladas e que nosso orgulho seja tratado, a fim de mantermos os olhos abertos para a realidade dos céus. Em meio aos conflitos e perdas, o Pai está moldando um plano superior. Ele nos desafia a crer mesmo quando não compreendemos, a aceitar que às vezes é necessário perder para de fato ganhar. E essa é a lógica celestial, muitas vezes incompreensível aos olhos humanos. Por isso, convido você a ressignificar seus problemas e batalhas a partir de hoje. Diante das dificuldades, peça a Deus que lhe dê uma visão clara acerca do propósito e aquilo que pode ser gerado em seu coração por meio das lutas. Apenas siga firme em amor e obediência a Deus, tendo plena convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, gente. Como eu falei, o Senhor vai fazendo uns movimentos que a gente meio que não entende, né? Mas no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se mantenham firmes, atentos ao que o Senhor está falando e ao que o Senhor está mostrando. Muitas vezes a gente deixa passar despercebido e perde grandes oportunidades por medo, por distração, por falta de foco. Digo por mim, não sei por vocês. Tá certo? Bom dia, até amanhã.